Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 42 do nosso devocional, e o nosso tema é o Deus da Justiça. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais um dia nos encontramos aqui, Senhor, na Tua presença, e diante de Ti pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para receber dos céus aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Em nome de Jesus. Amém. Então a nossa palavra base hoje está lá em Provérbios 18:17. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. No devocional diz assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Sempre que houver mais de uma pessoa em uma sala, em uma conversa ou em uma mídia social, há potencial para conflito. Com demasiada frequência, as pessoas em ambos os lados da discussão batem o pé e se recusam a ouvir, porque acreditam que elas é que estão certas. Quando estávamos sob a escravidão egípcia, os filhos de Israel viam conflitos sendo resolvidos na base da violência e da intimidação. Em sua nova fase de liberdade, eles precisavam de um modelo saudável de resolução de conflitos. Eles haviam trocado a vida de escravidão na terra do Egito por uma vida sob a nuvem e a proteção da presença de Deus. Isso significa passar do domínio dos ídolos de pedra e das imagens cegas para um Deus vivo, que é santo e justo. Esse Deus de fogo e amor não se parecia em nada com os deuses egípcios, que eram apaziguados com ofertas. O Santo de Israel devia ser servido em espírito e verdade, e a própria razão para o governo divino era a justiça. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmos 9:7. Quando somos tratadas injustamente, podemos confiar que, no final, a justiça será feita. Entremeado profundamente dentro de cada um de nós, há um anseio desesperado por justiça. Mas, se formos honestas, nós julgamos mal. Com muitas pessoas e circunstâncias, eu já tive a certeza de que estava certa até ouvir o outro lado da história. Esse é exatamente o motivo da advertência de Paulo em 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nós podemos buscar a sabedoria do Senhor em nossos conflitos e ficar aliviadas que, em última instância, cabe a Ele julgar e salvar. Andando sob a liderança dele, podemos responder em retidão e em misericórdia, sem ter a responsabilidade de aplicar castigo, vingar ou impor o cumprimento da lei. Podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. Afinal, Ele é um conselheiro que está sempre conosco. A palavra fala que a nossa justiça própria são como trapos de imundícia. E para quem não sabe, trapos de imundícia eram os panos que as mulheres utilizavam, lá na época de Jesus, no lugar do nosso conhecido absorvente. Ou seja, a nossa justiça própria é pior do que um pano completamente sujo e nojento, vamos falar a verdade, de sangue. Então ela coloca aqui, dentro de cada uma de nós, há um anseio desesperado por justiça. Mas, se formos honestas, nós julgamos mal.
E aí ela comenta, né? Quantas vezes ela bateu o pé, não, porque eu estou certa nisso aqui. E quando ela foi parar para ouvir de verdade, a outra parte, ela entendeu que ela estava errada. E vamos falar a verdade, como é difícil a gente deixar a nossa justiça própria de lado. De fato, a gente sabe que o único justo juiz para julgar todas as coisas, para julgar as intenções dos corações das pessoas, para julgar as situações entre elas, é só Deus. Mas muitas vezes, como crianças mimadas e por conta de ego, de orgulho, de egoísmo, enfim, várias coisas que realmente não devem fazer parte da nossa vida, não devem estar no nosso coração, apesar de estar, isso faz com que a gente se ache as donas da verdade. E a nossa justiça própria acaba nos cegando. Então, por isso é que alguns devocionais atrás ela falou sobre a responsabilidade da nossa parte. Quando há uma determinada situação, nós temos que ter a responsabilidade da forma como nós vamos agir ou reagir diante de determinada situação, porque cabe a nós fazer diferente. Entendendo o que ela fala, que andando sob a liderança dele, podemos responder em retidão e misericórdia, sem ter a responsabilidade de aplicar castigo, se vingar ou impor o cumprimento da lei. Ou seja, confiando que Deus é o justo juiz que julga todas as causas e que faz o que de fato é certo diante de cada situação, nós colocamos nas mãos dele o cumprimento dessas coisas. O puxão de orelha que essa pessoa que nos causou algo vai receber. Então, o que o Senhor vier a permitir de consequências na vida da pessoa que está causando algo de errado, é Ele que vai fazer. Assim como impor o cumprimento da lei, também é o Senhor que vai fazer. O Espírito Santo chamar a atenção dessa pessoa, falar, olha, você está indo por um caminho completamente errado e contrário à minha palavra. Isso que você fez para tal pessoa está errado. Porque assim como Ele faz conosco em nos chamar a atenção quando isso acontece, nós temos que ter essa confiança na justiça de Deus, de que Ele vai fazer isso com aquela pessoa também. Se Deus, como nosso Pai que nos ama, nos corrige, porque a gente não confia, então, não põe essa confiança na justiça de Deus para que Ele faça isso também com outra pessoa. Achamos que nós é que temos que resolver o problema, nós é que temos que aplicar qualquer tipo de justiça a respeito de qualquer situação, porque quando é com a gente entende que Deus nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, faz a gente mudar a rota, nos convence daquilo que fizemos de errado. Mas quando é com outras pessoas, a gente não coloca essa mesma confiança de saber que Ele pode fazer isso com essa pessoa também. Que Ele pode ir até ela e convencer ela assim como Ele nos convence. E aí tomamos a frente e queremos fazer a pessoa pagar por aquilo que ela nos fez. E aí então ela diz o que realmente nós devemos fazer nesse caso. Podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. É Ele que vai agir diante dessa situação com justiça por você. É Ele que vai aconselhar essa pessoa de que ela está errada, trazer convencimento por você. Claro que há situações em que o Senhor vai fazer isso através da sua vida, através da sua boca. Mas lembra como
em amor. Vai fazer você falar de uma forma amorosa, que realmente vai trazer convencimento para aquela pessoa do erro dela. Mas aqui ela está falando de uma justiça própria em que a gente quer é que a pessoa pague por aquilo que ela fez, com um sentimento de castigo, de vingança, de querer esfregar a lei na cara dela, de desejar mesmo algo ruim para aquela pessoa. Essa é a nossa verdadeira justiça própria, o trapo de imundícia que diz na palavra. Porque se a gente for aplicar da nossa forma, é assim que a gente vai fazer. Tem uma frase que, nossa, eu fico pensando assim, quando eu leio, eu falo, gente, que Deus essas pessoas estão apresentando para as outras nos Instagram da vida, né, nos comentários. Então, você vê algo de muito ruim que alguém fez, né, notícias, enfim, algo assim horroroso mesmo. E aí pessoas que se dizem cristãs chegam e colocam assim: que a mão de Deus pese sobre você, ou a mão de Deus vai pesar sobre você. Gente, você está colocando a tua justiça própria aí nas costas, na conta de Deus ainda. Sério isso? Que tipo de Deus é esse que aí essas pessoas estão apresentando para aquelas que não o conhecem? Ah, você vai ver, a mão de Deus vai pesar. Não. Deus é cheio daquilo que ela fala aqui que nós devemos ser, de retidão e misericórdia. E Ele, sendo cheio dessas coisas, Ele quer que nós também venhamos a responder às pessoas em retidão e misericórdia, sabendo que a responsabilidade de aplicar alguma coisa sobre aquela pessoa, um castigo, uma vingança, qualquer coisa, não é nossa, é dele. É aí que entra a confiança de que a justiça de Deus não falha. Mas aí a gente olha para aquela pessoa e pensa assim: nossa, me fez tal coisa, mas ela tá lá sorrindo, vivendo a vida plena, e traz para nós mesmos que Deus então não fez nada. Nossa, cadê sua justiça? Mas é que não era a justiça de Deus que nós estávamos buscando, era a nossa. Porque justiça seria só se você visse aquela pessoa pagando pelo que ela fez. Isso seria justiça. Mas não é assim que funciona. E muitas vezes nós vamos ver as pessoas que fizeram coisas para nós, olhar para elas dessa forma mesmo. Nossa, não aconteceu nada com ela. Olha tudo que ela fez e nada aconteceu. Como se Deus fosse injusto. Mas a verdade é que a gente não sabe o que Deus ainda pretende, qual é o plano dele, qual é o propósito dele em relação à situação que aconteceu e a forma com que ele escolheu que ele vai tratar essa pessoa. Então pode ser que muitos anos depois, e que você nem fique sabendo, o Senhor coloque algo na vida daquela pessoa para tratar ela por causa do que ela fez com você. E só ela e Deus vão saber. O Espírito Santo vai falar para ela: ah, lembra quando você fez tal coisa? Pois é, a consequência chegou, porque a minha justiça não falha. Mas isso não cabe a nós saber. Não cabe a nós determinar o que ou quando essa pessoa vai pagar por aquilo que ela fez. E ter a consciência disso, aceitar isso, é confiar que Deus é o justo juiz. E Ele vai fazer se da forma e quando Ele quiser aplicar essa justiça. E aí eu quero indicar para vocês um livro que veio na minha mente na hora que eu fiz aqui o devocional. É esse livro aqui, A Morte da Justiça Própria. E eu quero ler só uma frase para vocês entenderem a profundidade do que ele traz aqui. A justiça própria é o maior inimigo da unidade. Ela só pensa nela e em seus próprios interesses. Onde há justiça própria, jamais se tem unidade. É como luz e trevas.
Então fica aqui a indicação de mais um livro para vocês, para que vocês possam se aprofundar em conhecimento de mais um assunto que o Senhor trouxe no nosso devocional. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, obrigada porque a pressão diminuiu. Eu posso confiar em Ti e me curvar perante Tua liderança em tempos de conflito. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando confio ao Deus da justiça o meu conflito. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, toda a nossa justiça própria, Senhor, que ela possa realmente morrer em nós, Pai, para que a Tua justiça prevaleça, para que aquilo que o Senhor quer fazer na vida das pessoas com quem nós temos algum tipo de conflito ou venhamos a ter, que em nome de Jesus nós possamos depositar em Ti toda a nossa confiança de que o Senhor é o justo juiz e que absolutamente nada fica impune ou encoberto diante do Senhor. Que nós possamos entregar todas as nossas causas, todas as situações, todos os conflitos que tivermos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa resolver por nós, para que nós possamos entregar todos os nossos sentimentos, todo o nosso desejo de vingança, todo o nosso desejo de querer aplicar a Tua lei, mas da nossa forma, todo o nosso desejo, Senhor, de que as pessoas paguem por aquilo que fizeram para nós, que elas sejam castigadas, que em nome de Jesus tudo isso caia por terra na nossa vida, Pai, porque nós devemos querer aquilo que o Senhor quer, aquilo que vem realmente do seu coração para ser feito com formas até de propósito para transformar a vida dessas pessoas a respeito daquilo que elas erraram, que em nome de Jesus nós possamos colocar tudo isso diante de Ti para que o Senhor faça a Sua justiça, para que prevaleça a Sua justiça sobre todas as situações. E para que assim nós possamos, diante de cada conflito, responder sobre a Sua liderança de uma forma reta e misericordiosa, sabendo que não nos cabe julgar aquela situação, mas sim permitir que o Senhor a faça por nós, porque aí sim saberemos que a justiça verdadeira e completa será aplicada. Que nós não venhamos a desejar, Senhor, que a Tua mão pese sobre a vida das pessoas, porque da mesma forma que elas erram e nós desejamos que essa justiça venha através do peso da Sua mão, quando nós errarmos, isso também acontecerá conosco. Que nós possamos ter essa consciência, Senhor, em nome de Jesus, para então clamar pela Tua justiça, que é santa, que é pura, que é verdadeira e que faz realmente o que é necessário para cada situação e para cada pessoa. E não que seja a nossa justiça própria através dos nossos sentimentos, principalmente os mais ruins que existem dentro de nós, venham a nos dominar e clamar ao Senhor por uma justiça própria que é totalmente inadequada, que é suja como trapo de imundícia. Coloca nos nossos corações, convence-nos, Senhor, de que a justiça vem de Ti. E que em nome de Jesus, a cada situação que passarmos, nós possamos entregar nas Tuas mãos, com toda a nossa confiança na Tua justiça. E ainda que nós venhamos a nos sentir injustiçadas e sem saber se realmente um dia algo irá acontecer para que aquela pessoa venha a receber dessa justiça, que o nosso coração esteja entregue totalmente a Ti, para saber que o que importa é que diante do Senhor nada passa despercebido e que a base do Teu trono
é a justiça. Que possa morrer, Senhor, em nós, o nosso eu, querendo aplicar qualquer tipo de punição nas pessoas que nos fizeram algo. Que em nome de Jesus nós possamos, a cada dia, todas as vezes, entregar as situações nas tuas mãos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então agora que você possa ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.